Bom, eu tinha prometido aí em um dos vídeos da minha qual um react ao Felício, falando sobre clima, né? E aí o que acontece é que eu fui atrás agora, né? Vamos fazer antes do ano acabar. Eu peguei aí o link, estava guardado numa conversa de WhatsApp comigo mesmo. E o link foi removido, né? Quem fez o corte ou se arrependeu, sei lá, e removeu. Mas eu fiz uma pesquisa lá no YouTube e já apareceu o original. Aí o ruim do original é que são 2 horas de baboseiras ininterruptas, que eu provavelmente não vou dar react a tudo isso, né? Então, primeiramente, sobre essa figura que está na tela, ele é o podcaster, se é que isso existe, novamente. Bom, eu até esqueci o nome, acho que é Marcelo Andrade, alguma coisa assim, mas vai aparecer cedo ou tarde. E, cara, eu tenho uma versão muito, mas muito grande, esse tiozinho, muito grande mesmo. E ele parece tipo um Olavo de Carvalho polido. Então, o cara é abertamente de direita, né, declarado, o cara acho que se acha um novo filósofo aí, estudioso da área da direita e tal. Então ele tem um nível de aparente de respeitabilidade, é isso que ele procura passar na postura dele, né? Superior aí de MBL e esses bostinhas falando caca, né? Então você nota que a postura dele é para ficar acima desses caras, proposital ou não, né? Mas de qualquer maneira ele transborda toda a arrogância, e quando ele vai falar de marxismo ele não liga, ele liga menos ainda de transbordar essa arrogância de que o marxismo é tolo e etc, e que ele é muito superior, o cara manja tudo. E seguindo aí a média aí de ANCAPs e todos esses bobões de direita, ele também é religioso, é o que dá a entender. Então eu já estou, minha mente, né, como diria meu professor de IHC, interação humano-computador, a mente humana tenta classificar tudo imediatamente. Então você vê alguma coisa, sua mente já está colocando uma prateleira, plá, 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 plá. A gente estuda isso para quando vai desenvolver um software de boa usabilidade, né? Que a pessoa que vai usar o software não tenha dificuldades de usar esse software, seja uma coisa muito óbvia para ele, né? Para realizar as tarefas que ele precisa realizar com o software. Dito isso, minha mente imediatamente classificou ele ali, né, como um cara de extrema direita, né? E um cruzado, como eu estou abordando ultimamente aí, esses religiosos que não são religiosos de verdade, são cruzados. Ele parece muito ser mais um cruzado, tá? Então é difícil falar sobre ele porque eu tenho pouca paciência para ver muita coisa dele. E aí ele tá de tabela, né? Mas é importante porque assim eu deveria fazer algum react sobre ele, mas o estômago, então ele fica de tabela, vai ser um react de tabela, porque o foco é no Felício, como eu disse anteriormente e no outro vídeo que eu citei. Ele é da mesma faculdade que eu não sei se em graduação ou se em pós, mas ele era professor da faculdade que eu estudei, né, o FEFELET, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Departamento de Geografia, né? Eu não tive aula com ele, não tenho certeza se ele dava aula na graduação ou só na pós. Tenho quase certeza que ele era do Departamento de Geografia, embora eu nunca tenha o visto nos corredores, né? Quem eu vi foram os outros 2 professores de climatologia, 3. Um deles era bem odiável, tão odiável quanto esse daí, não sei. Era o Tarek, mas o Tarek não era da mesma turminha que esse cara, ele era só pessoalmente odiável como professor, na minha opinião, claro. Tanto que eu abandonei a disciplina que eu ia cursar com ele. Na USP, na geografia, você tinha um tempo para pedir uma espécie de rematrícula e sair e pegar outra. Era um tempo curto, mas eu tive 1 ou 2 aulas e falei, não. E não tive aula com ele. Uma das colegas da minha sala, né, fez até
a dissertação, né, o trabalho de graduação individual teve aí com ele, com o Tarek. Então, além do Tarek, era o professor Conte, que foi meu orientador, e a professora Maria Elisa, que eu tive aula de climatologia 2 com ela, e no mestrado eu tive aula de estatística com ela. Assim, não é uma professora que, assim, que eu acho que tem muita didática, mas também não é muito ruim, assim. Em Clima 2, a gente não gostou muito, a gente como turma no geral, mas aí tem o problema dos alunos serem muito chorões quando entra estatística. E aí você vai ter os caras que estão mais interessados em geografia humana chorando a beça quando cai matemática na geografia. Então parte da culpa era disso, mas parte era da didática dela e parte era até da percepção dela que os alunos não queriam estatística. Então ela vinha, diferente do Conte, que era geógrafo, ela vinha da faculdade de meteorologia lá, acho que da própria USP, né? Do IAG, que seria onde o Serjão Sacani se formaria se fosse na USP, mas ele é da Unicamp. Acho que os geofísicos estão lá no IAG. Eu fiz um estágio perto do zoológico, eles têm uma estação de meteorologia que o IAG comanda lá, um estágio com o Mário Fiesta. E eu não lembro se era uma disciplina que eu fiz no IAG, minha memória está horrível. Foi muito interessante, né? Um estágio muito interessante, você tem acesso ao heliógrafo, e aí você aprende a fazer medição de nebulosidade, né? Você divide o céu em 10 ou em 8, etc. Tem essas técnicas, é interessante. E aí o professor Conte foi o meu orientador do meu trabalho de graduação. Meu trabalho de graduação já tem em outros vídeos. A minha ideia era fazer a teoria da coalescência, agora acertei o nome. Essa era a teoria que eu queria fazer na graduação, ou seja, extremamente arrogante. Eu ia para a professora Amália, tinha a Amélia e a Amália, a professora Amália, que era uma argentina, era da área de teoria ali, né? Eu ia falar com ela e tal, mas eu pensei bem e é capaz de eu não me formar ali, eu já estava de saco cheio da geografia ali, né? Moleque, 5 anos fazendo negócio, tô a paciência de moleques mais moleques como eu, né? Isso porque eu era mais velho, né? Mas maturidade não é meu forte. Eu entrei na faculdade com 21, acho que com 20, 21. E ali lá, fui me formar lá com uns 25, 26 e já tava no limite. Tanto que eu precisei de um bom tempo para voltar, né, para refrescar a cuca. Aqui eu não sei se eu dou play macaco, e vai reagindo, porque assim são 2 horas, é improvável que eu consiga reagir a mais que, sei lá, 15 minutos disso, se eu adianto muito. Mas eu vou dar um play daqui a pouco, e aí eu aproveito para dar uma olhada se eu acho minha monografia aqui, porque talvez precise citar algumas coisas, porque eu não estava conseguindo acessar do meu HD externo. Vou ver se eu acho num backup que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu vou citar algumas bibliografias, né, pelo menos, depois eu coloco o link. Eu passei meia hora da minha vida agora brigando com o Copilot, porque eu pedi para ele listar algumas bibliografias aí que corroboram aí, né, com a agora tese, né, não é hipótese, porque assim tem um consenso científico de aquecimento global causado por atividades humanas. Então eu pedi assim para ele citar uns breves links lá, ele citou, e aí eu pedi para ele citar alguns links de papéis que seguem numa linha de que a atividade humana não é o fator mais importante do aquecimento global. E aí vai mais na linha do Felício, né? E aí ele me sugeriu lá um Anitas, depois eu procuro direito, e um link do INPE, não, do INPE, era do INPE?
Boa pergunta. Eu vou colocar o link aqui. Se não era não, era do IPEN, Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, se eu não me engano, lá da USP, né? Um dos meus chefes na lojinha de RPG, quando eu era balconista, ele trabalhava no IPEN, acho que ainda trabalha. Grande Chocô, físico, um abraço, Chocô. Chefe de gente boa ali. Jogava RPG com a gente. Um mestre talvez um pouco injusto. Não, eu não tenho muito o que reclamar do Chocô, não, como mestre de RPG. Meu personagem, um deles tinha uma armadura que eu desenhei. Meu personagem e minha inspiração para armadura na época era o Cavaleiro do Zodíaco. Aí ficou todo mundo falando, pô, o cara é um Cavaleiro do Zodíaco. Não, cara, ele é um nobre, tinha uma armadura enfeitada. Enfim, eu vou dar o play e eu vou procurar a monografia. O dos anos 30, do começo do século 20, é mais intenso do que o atual, inclusive. E eles ficam Foi escondendo uma época isso. que nos Estados Unidos teve medições, teve seca, Sim. teve quebra da safra agrícola, né, nos anos 30. O calor foi intenso, tanto é que muitos dos recordes de temperaturas dos estados nos Estados Unidos, a maior parte deles é a virada do século XIX para o XX, ou o comecinho lá, entre os anos 20 e anos 30. É bem isso mesmo. E o pessoal fica fazendo esse alarme. Eu já dei um pulinho ali, né? Pulei toda a apresentação, a propaganda do tiozinho aí. O curso que ele oferecia pelo menos não era de Bitcoin, era de inglês. Vou deixar o link dessa porcaria aí. Quem quiser ver lá o curso do cara em inglês, ele deve ensinar direito. Dá pra notar também no Felício, né? A postura. Porque daí a postura que ele assume é aquela de terraplanista. Não estou dizendo que o cara é terraplanista, claro, mas o claro hoje em dia ele não é mais o claro, né? Mas que tristeza. Não estou dizendo que o cara é terraplanista, mas você percebe a postura do cara é semelhante. Não precisa ter essa postura, cara. Vai por outro caminho, sei lá. Fica mais crível a sua fala. E realmente tem... se você for ver calor, né, onda de calor, chuva, você tem uns recordes. A gente tem medição confiável aí, digamos, mais para o século XX, né? Uma medição mais confiável, ele está falando da década de 30. E você tem medições que apontam, né? Tem esses recordes de chuvas, temperatura alta, etc. Só que a gente está aqui em 2024, ele não está falando algumas coisas aí. Se fosse alguns anos atrás, o que ele estava falando, ele conseguiria assim ser mais assertivo, aí seria mais plausível. Mas em 2024, eu Lucas, fiquei mais assustado assim, porque tem coisa de recorde de 70 anos e era incomum. Normalmente a imprensa sempre vai fazer alarde sobre tudo, porque eles querem vender notícia. Normalmente a imprensa faz um alarde e fala, recorde de 15 anos, tudo bem, é bom e tal. Mas tem temperatura aí que bateu o recorde de 70 anos, cara. Aí vai de 70, vai mais, tem coisa que tá batendo recorde de mais. Ele ainda consegue defender os anos 30 porque tá para lá dos 70, mas é um negócio assim, é para ficar esperto, né? E na proporção, mas é claro, tô falando de maneira geral, precisa de estudos aprofundados, precisa, por exemplo, quantas vezes bateu o recorde esse ano, botar numa curva, né? Botar numa curva estatística, talvez regressão linear, então enfim, tem que fazer um estudo estatístico disso para falar com mais propriedade, né? Só estou pincelando aqui que é considerável, tá? Só tendo o conhecimento rústico lá que eu tenho da graduação e lendo as coisas, tentando separar o alarmismo da imprensa, todos esses vieses, dá para ficar esperto com o que vem acontecendo esse ano aqui, tá? Vou deixar ele falar mais. A gente vê isso pela história, né? Terrível década de 30, né? Conforme os americanos relataram lá.
Exato, é Que isso é mesmo. crise somando crise econômica, problema climático e tal. E aí gerou. Vocês notaram a postura do tiozinho já? Do tipo, eu sei tudo, sou foda e tal. Assim, ó, falando com aquela vozinha. Tipo, ele é um Olavo polido. Uma mesa violenta lá. Aí depois a Terra então esfria. Aí tem os anos 70, né? A Isso. famosa geada do café no Paraná. Isso, teve exatamente. Eu me lembro quando eu era muito criança que São Paulo era muito mais frio que hoje. A parte de climatologia urbana também tem um pouco dessa interferência, né? Que a gente fala. Aí pode ser que, né, provavelmente aí o tiozinho escorregou assim, porque não é da área de clima, o tiozinho, e não estudou clima urbano, com certeza. E aí ele vai falar a propriedade, tá? O cara não é um nécio. O cara estudou essa porcaria aí, certo? O clima urbano é muito diferente. Então tem toda uma discussão sobre São Paulo, terra da garoa, né? Que é uma coisa que você pode conversar com alguém mais velho, vai citar, era uma coisa mais... A gente vê a garoa em São Paulo, claro, né, na capital, só que era uma coisa que os mais velhos citam, que era muito recorrente, tanto que tem músicas, né, São Paulo, Terra Boa, São Paulo da Garoa, e é uma coisa que não é mais tão frequente, né, hoje você tem muitas chuvas torrenciais aí no verão, é meio que um padrão até, mas essa garoa não é tão frequente. E aí você tem um estudo das ilhas de calor, né? Enfim, o clima urbano é uma outra realidade. Você tem até gráficos, eu acho que eu tenho na minha monografia disso, de como o clima urbano afeta os arredores, enfim. Vou deixar ele falar aí para ver o que ele fala. A própria matriz das cidades, que ela retém radiação infravermelha porque ela absorve durante o dia, né? Isso tem um benesse, né? Porque durante as noites elas não são tão frias. E uma cidade mais aquecida, já que você fala que tem tanto poluição, né? O pessoal gosta de falar poluição, poluição. Bom, uma cidade mais aquecida, as plumas... Plumas, não ia falar, mas é uma vantagem à noite para São Paulo, cara. Vai para Belém. As urbanas levam esses poluentes, vamos colocar umas aspas bem grandes aqui, porque nós não estamos mais nos anos 70, eles continuam ainda com a mentalidade de anos 70, daquela coisa fabril dos Estados Unidos, Detroit, essas coisas, né? Os ambientalistas não mudaram ainda a faixa, eles não entendem. Bom, você tem a mesma idade que eu, a gente sabe muito bem que quer andar na Paulista. E Cubatão, clássico, tá? Aí, só vou colocar mais um ponto aí, é que ele gosta de... Você vê que a postura é sempre direcionada, é que nem eu falo do Pondé sendo agressivo, né, do Moura, a postura dos caras é uma postura que direciona toda a ideia dele e, assim, não tem um esforço de considerações, então você nota que o importante é direcionar tudo para o que ele pensa. Tem coisas a considerar aí, na comparação, que é o aumento da frota, né? Então eu teria que colocar tudo isso no papel, aumento da frota de veículos, qual é o impacto disso comparado com empresas, fuga das empresas pela disputa de impostos, né, que os estados tiveram. A Bahia conseguiu atrair, por exemplo, muitas indústrias, né, embora, por exemplo, Ford fechando agora, acho que a BYD ficou com o polo de lá, Camaçari, enfim. Então você tem vários fatores para contar aí, catalisador nos escapamentos, né? Como ficou o controle de poluentes nos carros mais modernos, qual o tamanho da frota de carros envelhecidos, como é que está a frota de caminhões, né? De motos, e medir todos os poluentes. O grosso da indústria mesmo, né? E a gente está num país cada vez mais desindustrializado, eu acho que tinha um fator importante, mas estou no achismo puro. Seria bom se ele chegasse e fosse embasando, vamos ver se ele consegue embasar, mas não tenho muita fé. Lá no começo dos anos 80 e como é hoje, é totalmente diferente, né?
Mas eles não, estão naquela mentalidade de poluição, inclusive tudo é poluição agora. Inclusive os gases naturais são poluentes. Né? Eles vão mudando, assim como mudaram também as definições do que é uma pandemia, eles mudaram as outras. Essa nota fala, cara, pô, ele podia ser mais crível, ele podia ser mais sério no que fala. É só, tipo, é acusação, assim, no tom acusatório. Vamos lá, quando eu pesquisei já em 2006, a bibliografia já apontava para o gás metano, né, da população bovina, do país. O Brasil é um país de pecuária, né, é açougue de boa parte do mundo, aí exporta, acho que para a China, acho que Rússia, não me lembro direito, tá? A exportação de carne é grande, é uma exportação grande. A pecuária é extensiva, né, em sua maioria, embora tenha intensiva, que eu sou meio contra, né? Enfim, vou entrar numa de Grindelwald, como diria o Meteoro. A intensiva é meio cruel, assim, né? Já é cruel o que é feito com os animais, né? Assim, eu sou a favor de matar os bois só quando eles estão velhinhos, e aí ou esperar eles morrerem, e aí vende a carne. Acho que o pessoal não ia gostar muito. A carne é mais dura, eu não entendo. Eu queria ter feito zootecnia ou veterinária, não fiz, ainda não deu, então não posso responder essa. Definições dos últimos 20 anos. Eu acho que o século XXI é o pior século que nós temos para a ciência, que é uma doutrinação gigantesca. Agora, nos seus estudos, se você estuda a Terra durante um bom tempo, assim, por exemplo, o que aconteceu 2, 3 mil anos atrás, em termos de temperatura, dá para chegar num estudo, num retrospecto histórico? Dá, sim. Como é que funciona a Terra, assim, vista no amplo? Coisa de 100 mil anos, 10 mil anos? Perfeita pergunta. Nós passamos por fases. O planeta ou fica muito quente ou ele fica muito frio. Que isso a gente chama de glaciais e interglaciais. Por incrível que pareça, quando a gente pega o último 1 milhão de anos, que é a gente tem uma isso daí, todo mundo ouviu falar da Era do Gelo. Se não ouviu, viu o desenho, tá? É um momento histórico da Terra. Esses estudos são feitos em cima de, normalmente, um dos pontos é camadas de terra, né? Você estuda as camadas de terra, então você consegue inferir como que era o clima e tal. Obviamente ninguém tinha medição, por isso que quando eu falo que a gente tem medição mais precisa a partir do século XX aí, com a aparelhagem, né? Resolução maior de informações, porque o próprio meio ambiente não é favorável a que se o estude, né? Ele vai se degradando e vai perdendo as informações. E como é que estão esses registros? Eu esqueci de um ponto importante. Ele falou doutrinação. Esse é o problema. Ele podia ser um crítico sério da ciência. Podia apresentar estudos, aí ele vai para doutrinação, cara. Doutrinação. Porque assim, eu tava vendo um vídeo de Daniel Cidade aí sobre pós-modernismo, acho que do Sacani, que tá metendo pau no Sacani, mais um meteu pau no Sacani. Eu ainda acho que o Sacani é um dos menos piores dessa leva. Aliás, se o Sacani estivesse aí, ele ia estar debatendo contra o Felício, né? Que o Sacani, ele defende defende o consenso científico. E outra coisa, outro ponto também que eu não podia deixar de passar, acho que o Brasil Paralelo tinha algum link que eu achei agora, eu acho que o Felício está para lançar um filme da farsa do clima, e eu não duvido que o Brasil Paralelo esteja financiando e ajudando a fazer o filme. Posso estar viajando, mas nesse breve momento aí, vasculhando no YouTube, eu vi um monte de besteira desse tipo com o Brasil Paralelo ali. E aí, qual que é o interesse disso, cara? Porque é uma pira meio ANCAP de novo, né? De falar que os bilionários são comunistas. E eu acho que o Felício abraçou isso aí e tá indo por aí. De que os bilionários são comunistas, querem controlar a Terra. Não duvido. Ficaremos atentos aí para ver mais uma besteira desse tipo.
isso? Porque falar de 1 milhão de anos, onde é que está registrado isso? Você consegue ver em substratos de rochas, você consegue ver em pântanos, em testemunhos de pântanos, em testemunho de gelo, né? Então na Antártida você consegue chegar até uns 850 mil anos. Aí você vê que os interglaciais não é a regra no planeta, é o glacial. O seu planeta passa muito mais tempo frio do que quente. Então, para de reclamar que o planeta está quente, porque quando está frio a temperatura cai 8, 10 graus. Né? E qual que é o ciclo desse frio? Aproximadamente, pela essa resolução que a gente tem de dados, é 100 mil anos frio e 10 mil quente. Só 10 mil quente? Um décimo do período. Mais ou menos. E aí o nosso interglacial agora, além de ser um dos mais vagabundos dos últimos, porque ele não está tão frio, mas não está tão quente, perdão. Ele não está tão quente, porque as outras temperaturas estavam 6, 8, e algumas de 10 a mais. Nós estamos muito abaixo e ele já está com 15 mil anos mais ou menos. Então, veja só. Então ele extrapolou, então os 10 mil já extrapolou. Nós estamos já na prorrogação do jogo. E esse interglacial começa quente lá no começo, lá dos 10 mil anos. Então ele vem esfriando, ele vem dando esses solucinhos. Agora, dentro desse período de 10 mil, também tem oscilação de quente e frio. Exatamente. Tem oscilações mais curtas. Mais curtas. E essa Dá para medir essa oscilação mais curta? Dá para medir também. Então, qual que é o período dessa? O minuano varia muito. O minuano é o mais quente, depois você tem o romano, depois você tem o medieval, aí depois você tem uma pequena idade do gelo ainda na época medieval, e agora nós estamos nesse soluço final aqui do século 20 e 21, que aconteceu na virada do século 19 para o 20, que deu aquele, né, o boom lá dos anos 30, mais ou menos, 20, 30, né, que quebrou aqueles... Eu não sei nem se foi ele, ou se foi algum outro, ou se foi alguma conversa besta, mas eu lembro de alguém falando que realmente a gente está próximo de outra era glacial, talvez mini, né, enfim, e que essa atividade humana, acho que não foi ele, porque eu acho que ele coloca a atividade humana numa importância muito baixa. Se eu não me engano, o Tarek também, tá? Por isso que eu não tenho certeza que o Tarek... Mas assim, por que o Tarek não é tão odiado quanto ele? Não tenho certeza que linha que o Tarek segue aí. Mas aí alguém falava que essa atividade humana, esse aquecimento pode até ser bom de salvar a gente da era glacial, tá? A gente tem vários vieses, a gente vai ter que debater isso cedo ou tarde, tem vários vieses, mas, por exemplo, é um discurso que serve para que o capitalismo continue explorando os recursos naturais sem freio, né? Corrobora, ajuda, não, eles vão salvar a gente, não vão destruir o planeta. Não sei se ele segue essa linha, mas a gente tem um outro que aí vai para... A gente tem um outro pensamento que vai para a linha dele, que vem da esquerda, aliás, né? E eu não estou negando nada desses pensamentos, né? Não concordo, mas não estou negando plenamente aqui. O consenso científico, como eu disse, já existe. E aí ele fala de conspiração. Existem alguns setores da esquerda, da extrema esquerda, por exemplo, que consideram, não só extrema, eu acho, não lembro de onde eu vi isso, como eu disse, minha memória tá uma caca, mas de que justamente o discurso ambientalista tal é para frear, seria mais uma medida do imperialismo de frear os emergentes, né? E essa sim faz muito mais sentido do que a baboseira aí, ANCAP, né? Mas muito mesmo, porque o que o imperialismo faz o tempo todo é isso. E se você for ver as medidas e tal, agora tem crédito carbono, não sei o que tem um bom tempo já, uma iniciativa aí, sei lá, se começou na Eco 92, eu não lembro, mas hoje em dia está maior, que são de países desenvolvidos pagando para você ter o carbono retido, né, nas florestas para cá, e que de tabela ou não vai nessa linha de manter os países subdesenvolvidos aí, né, os emergentes, um grau de industrialização menor, uma importância econômica menor. Então tem mais sentido, né, uma conspiração aí imperialista do que essas
do que essas coisas aí de George Soros comunista, essas besteiras todas aí. E aí eu não sei como que eles fariam isso para conseguir um consenso científico mundial, né? Como seria tão fácil assim você ter essa hegemonia de pensamento. Não é impossível, né? Porque se você for ver o Sacani, ele é aquele neutro, que ele é de direita, ele é todo neutro, ele tende para a direita. Como eu disse antes, a gente está numa ideologia capitalista, o senso comum ele é todo para a direita, né? O senso comum é isso. A gente está numa sociedade capitalista, a gente é regido pelos capitalistas e pelo centro do império. E o Sacani, cada vez mais você nota que ele é muito de direita. Eu acho que é um cara comedido, assim, tem gente que vai discordar, mas comparado com os outros, ele é um cara comedido. E aí, por exemplo, esse consenso, e aí, por isso que é engraçado, ele vai entrar em conflito com o Felício e os terraplanistas e toda essa gente doida da extrema-direita. Mas é mais fácil você passar a sua ideia de imperialismo, né? Principalmente usando a ciência como um território neutro, né? Então acho que quem estuda isso de verdade tem que estudar bem, né? Leva em conta, claro que leva em conta, mas sempre discute. Por isso que eu não sou a favor. Tem muita gente que odeia mesmo o Felício, tá? Vai em encontro de clima, tá? Os alunos xingando, sei lá, tipo, o pessoal não vai com a cara. Eu não vou com a cara já pela postura do maluco, mas enfim, liberdade de expressão, quer falar besteira eu falo, e não dá para descartar completamente. Que o problema é isso, eu tô falando para ele embasar, né? Até agora o que ele falou, ele tá respondendo coisa que os outros também concordam, tá? De eras glaciais, não tem nada de fantástico no que ele tá falando, é consenso também. O ponto que ele vai divergir é a atividade humana no aquecimento global, né? Que o aquecimento vem acontecendo, ele também não vai discordar pelo jeito, tá? E é isso que eu ia mostrar aqui na bibliografia, ainda não achei, mas os estudos todos mostram para um aumento da média de temperatura global. O que ele falou aí, né? Que a gente está entrando, na verdade, na era glacial, é aí que eu quero ver, né? Porque assim, toda essa parte de 100 mil anos, tal, de ciclo, eu acho que eu me lembro das aulas, tal, e do que eu li, ele não fugiu nada à regra. Ele tirar a fração humana do aquecimento para discutir. A gente está entrando em uma nova era do gelo e isso estar visível nas medições. Se ele afirma isso, aí começa a complicar a vida. Ele teria que apresentar essas medições, tá? Eu acho que ele vai para uma outra linha aí. Ele vai fugir das medições aí, tá? Não sei, vamos ver. Ciclo muito frio do século XIX. E aí, vamos voltar do Império Romano. Do Império Romano teve um período quente. Depois a Idade Média conheceu um período frio, que teve um período de fome e tal, causado pelo frio. Depois voltou a aquecer de novo. Um pouco antes desse período mais de fome. O calor é bem antes. Antes. E aí teve um resfriamento que a história diz, né? Pelo menos a história, no século XVII. Inclusive tinha gravuras em Londres, pessoas andando de patins no Tâmisa, ou alguma coisa equivalente a patins no Tâmisa. A gente faz esse resgate histórico também por essas informações, vamos dizer assim, de cunho social, né? Imagens, fotografias e tal. Inclusive isso reflete muito na produção de vinho, né? Na Europa, para eles o hemisfério norte é muito diferente do hemisfério sul, então para eles qualquer variaçãozinha a mais, né, de calor ou para frio são quilômetros de terras que ficam com gelo ou não, né? E aí pode ser a diferença entre a fome e a fartura. Exatamente. No primeiro filme A Grande Farsa do Aquecimento Global, um professor de geografia, eu não lembro mais o nome dele agora, mas ele falava isso, quando você vai nas ruas da Europa, as ruas têm nomes assim, de vinhedos e não sei o quê, ele mostrava a ebulição que estava, né, da benesse de você ter calor no hemisfério norte. A produção vegetal aumenta, é bem óbvio isso.
E da Groenlândia, que era chamada de Greenland, ela Terras foi porque verdes. teve Sim. um período de aquecimento. De gelo total ali. Praticamente deve ter tido mancha só de gelo e dizem, né? Os vikings encontraram isso e chamaram lá de terras verdes, né? Greenland. Aí depois do século XVII, registrado pela história que foi uma época fria, aí também é registrado na história que teve um período mais quente, que é da Revolução Industrial ali, retoma um período quente ali, é isso ou não? Ou mais mas ou é menos? muito pouco ainda. Realmente é a virada do 19 para o 20 que a gente tem Vê isso. esse negócio aquecendo. Porque aí o Sol mesmo, né? Porque os registros solares vêm lá desde do Galileu Galilei, né? Isso aí dá para fazer uma reconstrução histórica, é o que mais temos aí de informação bem feitinha. E o pessoal estuda muito isso, o pessoal da astrofísica solar, né? É uma coisa bem sensacional. E vai casando aí com os períodos da atividade solar. Então o Sol tem ciclos que são de 11 anos, a gente chama de decadal, mas é quase um decadal, né? Fica lá entre 10 e 10,5, 11, 11,5 no máximo, né? Que o Sol tem sobe, desce, mas ele também tem ciclos de 90 anos e de 200 anos. Teoricamente, nós estaremos no final deste de 90 anos, né? Então, o que surpreendeu para o ciclo 25 é que ele deu uma esticadinha a mais, assim, né? Ele deu uma esticadinha a mais, porque 18, 19, 20... acabou, assim, quase nada. O Sol ficou quieto. Não ficou mais quieto do que um período anterior registrado, mas ficou muito quieto. E, de repente, esse ciclo 25, que seria meia boca, não seria tão intenso, ele deu aí uma surpreendida no pessoal da astrofísica solar. Então, isso aí é o que não deixou a gente cair num frio maior, mais prolongado. Aí o pessoal do... Agora, esse ciclo da grande glaciação que você falou, que é 100 mil anos, é também por causa do Sol ou não? Você tem aí não só a atividade do Sol, mas aí você tem a mecânica do planeta envolvida também. Então nós temos aí os movimentos que a gente está mais acostumados, né? Rotação, translação, mas você também tem a obliquidade, né? Então o planeta também ele tomba um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais em pé. A excentricidade da órbita, essa órbita também alonga, né? Você tem aí a precessão dos equinócios, né, o movimento de precessão, e o de nutação, que aí quando você vê o movimento de nutação, você vê que está associado com o ciclo da Lua, o ciclo nodal da Lua. Então ela também interfere nas condições climáticas do planeta. E o mais interessante da Lua, né, esse ciclo nodal é de 18,8 anos, mais ou menos, então a Lua, com o plano dela não é igual ao nosso plano com o Sol, né, ou ele fica um pouco mais em pé ou um pouquinho mais baixado. Que a Terra fica um pouco mais em pé ou baixado? Não, o plano da órbita em relação à nossa inclinação. Então ela tem uma torção, ela puxa isso, mas ao mesmo tempo as coisas que são flexíveis no planeta, atmosfera, oceanos e magma, né? Isso aí também vai acompanhar. Então você tem grandes corredeiras de águas nos oceanos que quando você casa isso mais ou menos, isso ainda é uma hipótese que está sendo construída, né? Porque ninguém sabe o que acontece no El Niño, porque de repente vem uma banheira de águas quentes e a água para do mar e de repente no Ártico congela mais depressa, depois congela mais devagar, congela mais depressa. Isso também é um ciclo que já é conhecido pelos militares há muito tempo por causa dos submarinos nucleares. Eles tinham que colocar um submarino nuclear no polo para lançar mísseis polares, então eles conhecem tudo sobre isso. Né? Então, não se sabe ainda muito bem como é que é esse mecanismo, mas acredita-se que seja a Lua, porque ela consegue estender as marés quase 25% a mais. Nós estamos falando de 1.500 quilômetros a mais de águas quentes que se distribuiriam pelos oceanos. Né? Nossa, por causa dessa alteração com a Lua? Só por causa dessa alteração com a Lua. Quer dizer, sutilezas na inclinação da Terra e no jogo mudam completamente a dinâmica aqui da Terra. Porque a gente está acostumado, sempre que eu falo, acostumado com o nosso umbigo. A gente está na cidade e fala, nossa, a cidade é gigante. Cala a boca, a cidade não é nada. O planeta é uma coisa monstruosa. Aí você está brigando com Júpiter, Saturno, Lua, Sol, que todos eles têm interferência. A Terra fica lá num jogo de forças. De novo, dá para notar pela postura, né? O problema dele é a postura, podia ser muito mais sério. Realmente, cidades são, comparado com o restante, uma coisa muito pequena, né? Eu ainda acho que a gente está caminhando para um Coruscant, né? Vader aqui, Vader vai falar, logo será Coruscant. Talvez exagero, claro, mas você tem que ver que as manchas urbanas são cada vez maiores, né? Principalmente nos emergentes. E também teríamos que levar em consideração a grande devastação que por toda a humanidade, toda a existência da humanidade, depois do nomadismo,
só aumentou, e os biomas estão praticamente destruídos em boa parte dos biomas no Brasil, já é visto isso, né? Onde a gente tem Mata Atlântica ainda, onde tem declividade, rugosidade, é um terreno acidentado, serras, né? A gente tem Mata Atlântica lá e em corredores, as antigamente chamadas de matas ciliares, né? O resto virou pasto ou plantação, né? Tem isso a considerar também, do impacto disso. Você pode até levar essas comparações macro aí, astronômicas, claro que pode, é importante estudar tudo isso. Só que pensa bem, você tem que levar muito em conta a remoção de toda uma vegetação, uma substituição disso por gado lançando o gás metano na atmosfera. Você pode falar, é micro, não sei o quão micro seria, tem que estudar a fundo, tá? Porque você tem uma reflectância, né? O espectro eletromagnético reage diferente com o solo exposto, com graminídeas e com copa de árvore, né? Se você for ver a cor das folhas, normalmente mais escuras que a gramínea, e a rugosidade é menos uniforme, né? Você tem, além das copas, você tem o dossel, né, da mata. Digamos, dependendo da mata, um dossel de 20 metros, você tem um outro nível de plantas arbustivas que sobrevivem na sombra dessas árvores maiores, né? Por exemplo, a embaúba, que você vê muito em capoeira, né? Que é a mata em regeneração, porque ela é uma das, a gente vê isso em biogeografia, né? É uma das árvores que ela cresce primeiro onde tem sol, e aí ela parece uma daquelas árvores de Gondor, ela tem uma folha prateada, né, o embaúba. Ela fornece sombra para as plantas menores crescerem e até outras árvores depois, né? Então você tem, a reflectância muda completamente, e se muda a reflectância, você muda a absorção de calor, que retornaria para a atmosfera, né? Que a luz incide, aquece, retorna infravermelho para a atmosfera em forma de aquecimento. Como existe a fotossíntese e as árvores vão absorver muito mais o branco, por exemplo, reflete, o preto absorve, né? Normalmente, o espectro eletromagnético. É só sair de preto aí na praia, né? Você vai notar. E as árvores vão absorver muito mais calor. Tem a diferença, assim, é meio óbvia a relação. Não estudei a fundo, com certeza tem gente que estuda, mas é um fator importante aí, né? Eu acho que com a cobertura vegetal você tinha muito mais calor absorvido pelas plantas e o clima com certeza era outro. Não sei o impacto disso global, né? Como seria na média global, mas eu acho que tem importância razoável e a reflectância, né? Eu já achei aqui a biografia, estava até olhando. Acho que o principal que eu levei em conta aqui na monografia foi um escritor estadunidense, White, mas estou achando que ele não vai chegar mesmo em medições, né? Quer dizer, se a Terra alterar muito o eixo dela, esse clima aqui altera radicalmente totalmente. Sim, ainda bem que não é muito, né? Ele vai, acho que de 22 a 24 alguma coisa, não lembro os números agora, mas a inclinação dela chega... Isso aí a gente estuda também em cartografia, tá? Porque os polos magnéticos, normalmente os mapas têm a inclinação lá, e aí os polos magnéticos são alterados, então tem as medições de estudo, tá? Talvez 2 graus, mas isso já é suficiente para a linha tropical e a linha polar se mexerem, né? Essas linhas são definidas por causa da astronomia. Então, a partir do momento que você mexe com a inclinação da Terra, você mexeu com todo o jogo de distribuição de energia no planeta, porque é o Sol que manda no clima, é ponto final. Não adianta os caras falar que não é, que não é. É engraçado que eles falam que não é, mas tem projetos de geoengenharia para bloquear o Sol, né? Vê como os caras são ambíguos, né, nessa coisa. Interessante, né? Muda tudo aí, então. Muda Quais tudo. são os fatores do clima? Esse era o corte, tá? Que eu tinha visto.
eu ia até usar ele. Ele mesmo fala que é complexa, né? E aí ele fala que é o Sol que manda e pronto. Enfim, esse é o problema ele está com toda a razão de ser complexo. Esse é o problema de um assunto muito complexo, né? Porque daí você tem margem para falar, você tem um conhecimento, você estudou, você tem margem para sair falando. Eu acho que eu preciso ler alguma coisa dele para ver o que ele faz para comprovar, né? Porque ele, querendo ou não, está no meio acadêmico e ele não é um filósofo, né? Não é um Olavo de Carvalho louco, que se dizia filósofo, era astrólogo, não sei o que. Ele está no meio acadêmico e aí ele tem que seguir metodologias aí. Então, precisa até ir pesquisar. Enfim, eu estou fazendo esse react mais para falar do que eu lembro, né? São memórias aí e reflexão do tipo, do que você pode levar a sério, do que você tá com uma pedra nele na rua ou não. Não vou incentivar ninguém a tacar pedra, tá? Principal é o Sol. E fala um pouco das marés aí. Aí depois você já entra no El Ninho, Laninha. Perfeito. Então, se a gente vai para os fatores climáticos, eles são 4 estáticos e 2 dinâmicos. Não tem, Então, não sai daí. É latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Isso aqui não muda. Mas como é que não muda? Só tem que mudar, você tem que mudar todo o relevo da Terra, você tem que mudar a latitude das coisas, mas não muda. Mas aí atrela a latitude com o Sol e as inclinações do planeta, aí você começa a entender, então a latitude, né, no momento assim, num fotográfico, num instantâneo, é aquilo que nós temos hoje, 23 graus e 27 minutos, né? E a radiação vai chegando, a mudança de estações e tal, mas isso aqui muda, né? E as superfícies que estão lá também podem mudar, vai mudar todo o clima. Os dinâmicos, todas as massas de ar, ou seja, nós estamos falando de todo o movimento da atmosfera que a gente não conhece, são modelos assim muito de ordem 0, ordem 1, ou seja, está muito longe de mostrar a realidade, né, dessa dinâmica, e as correntes oceânicas. Então, quando você vai olhar isso... Ele entra num ponto que é das massas, então a gente tem sim teoria em clima, né, explicando as massas e assim, era muita coisa, eu não me lembro muito bem. E é complexo, claro que é complexo. Só para meteorologia, né, não vamos falar de climatologia é uma coisa, meteorologia é outra. Climatologia é o estudo do clima, né, então como eu disse em outros vídeos, aí a gente tem séries históricas que costumam ser de 30 anos. Quando você fala de climatologia, você está estudando alguma série histórica. Na minha monografia, acho que eu peguei 2 séries históricas. Eu estava fazendo lá em 2006, acho que eu peguei de 30, 60 e 60, 90, se eu não me engano, não me lembro. Então são medições de longo prazo. A meteorologia, ela está prevendo o tempo, né, de amanhã, por exemplo. E quem é mais velho como eu aí, tem uns 40, vai lembrar que a previsão do tempo errava absurdamente quando a gente era moleque, né? E foi assim por um bom tempo. E começou a acertar cada vez mais. Hoje em dia acerta muito, ainda erra, mas acerta muito, dependendo do lugar que você está, né? Hoje aqui no interior, erra acho que mais do que quando eu estava em São Paulo, mas acerta bastante ainda, né? E é devido aos modelos matemáticos que os meteorologistas usam. Esses modelos vão melhorando cada vez mais. Como eles são feitos, eu fui visitar na época de faculdade o CPTEC, ali no Vale do Paraíba, acho que em São José dos Campos, e tinha tinha uma sala com supercomputadores, então você tinha aqueles racks enormes de supercomputadores, a sala refrigerada, trancada, e os modelos rodavam lá. O que estão dizendo é que com IA isso vai ficar mais acurado, né? Vai aumentar a acurácia, né? Não sei o quanto ao processamento, e aí o que vem de promissor aí seriam os computadores quânticos. Teve essa notícia, acho que o Google, acho que foi o Google, lançou um chip que tem um processamento absurdamente maior do que os melhores que estão aí, tá? Eu vi um vídeo rápido no Instagram, não fui checar tudo.
Mas, por exemplo, os chips desse iriam melhorar muito os modelos matemáticos numa velocidade muito maior, né? Ia ficar cada vez melhor, cada vez mais acurado essa medição das massas aí. Talvez a gente chegue aí num dia em que o Felício não terá mais brecha para falar sobre isso, porque vai estar para lá de comprovado e vai estar para lá de previsível o tempo e o clima. Mas enquanto esse dia não chega, a Felício está aí nas paradas. Bom, eu tenho 4 que são estáticos, que pelo menos eu consigo entender Estático mais ou menos. Exatamente, estático mais ou menos. É tipo assim, em relação ao outro... O outro é estático. Muito devagar, né? E os outros 2 são terríveis, porque eu não conheço... os oceanos são o maior reservatório de ignorância da humanidade. A gente conhece estrelas, tudo isso aqui, mas a gente não conhece os oceanos. A gente não conhece, porque é extremamente difícil de estudar os oceanos. E a atmosfera é altamente variável, altamente, vamos dizer assim, é a estrutura dentro do estrato geográfico que tem a maior mobilidade de todas. É o cara que está correndo. Né? É tipo o Courrier da natureza e a atmosfera. Onde você quer pegar um negócio... Ele não está falando nenhuma besteira, né? O estudo do oceano, na USP a gente tem a oceanografia, né? Era um prédio que ficava lá perto do INE, Instituto de Matemática e Estatística. Então é uma área de estudo que tem potencial ainda, né? Realmente é difícil. Eu não sei o que eles estão usando, por exemplo. Eu imagino que as fossas oceânicas, né? O assoalho, eu acredito que tem uma boa parte de mapeamento em radar. Não tenho certeza, tá? No Google Earth você tem algum mapeamento lá disponível para você visualizar. Já dei uma olhada por cima. Então, com certeza é muito importante. Então, por exemplo, em aulas de clima, nossos professores falavam onde você tem deserto, se você verificar, por exemplo, acho que eles estavam Saara, não lembro o que é mais, você tem correntes de água fria, né, próximas, então as correntes marítimas frias. Então, se você for ver no Atlas escolar seu, se é que isso existe ainda hoje, não sei como é que tá, no ato nessa área, você tinha um mapa de correntes, né, correntes quentes, correntes frias, correntes marítimas, e aí você tem vários fatores para explicar a desertificação, né, que é corrente água fria, você tem cordilheiras de montanhas altas que bloqueiam a umidade, aí a umidade que vem do mar não chega. Esse é um fenômeno que é observável dependendo do momento. Eu observar, por exemplo, agora no Natal eu fui para São Paulo e eu estou aqui em Piracicaba, eu estava falando isso com meus amigos. É impressionante que o clima, com 200 km aí, sei lá, 2 horas de viagem, você já tem um clima bem diferente. E ele me lembra mais o clima de Brasília do que o clima da capital. Até as cigarras que eu vi aqui na primavera, fazendo a barulhada dos infernos, São Paulo não tem. Em Brasília eu ouvi essas cigarras, né, em massa. E aí eu tava indo pro Natal, até falei, parece Mordor, porque tem o Pico do Jaraguá, e você tem a Serra da Cantareira, e aí você via eu tava vindo com um solzinho, um céu com nuvens esparsas, o sol se pondo, o solzinho azul e tal, vai chegando em São Paulo tudo cinza, assim, que é a calha ali, né, da Serra da Cantareira, Serra do Mar, direcionando as massas de ar, principalmente ali estratocúmulos, imagino ali, que são nuvens mais baixas, né, mais carregadas, que vai causar chuva também. Então as nuvens mais baixas vão batendo nessas montanhas, isso também afeta a dinâmica, pelo menos nessa altura da atmosfera, né? Então é complexo, tem muitos fatores mesmo, tá? E aí é o que permite também um cara ir contra a maré aí, né? Atuando nos buracos, ele vai citar os buracos aí. Espero que eu chegue até lá, não sei se eu vou chegar. Já está em outro lugar, você pega, tá lá, ela está sempre mexendo e transportando tudo.
Cara, a gente está estudando o cara que é mais difícil e tentando dizer o que ele é, que nós não vamos conseguir fazer, certo? Porque não tem como fazer Quando você isso. fala que não se entende o seguinte, ou não se consegue fazer previsão, é isso? O Lorenz, que é o pai da meteorologia moderna, as palavras dele, não são minhas, né? O cara que estudou isso muito, o cara era um gênio, o cara fazia vários artigos, os caras não entendem o que ele fala. Assim, 95% dos cientistas, inclusive da atmosfera que estudam os trabalhos dele, não entendem o que ele fala. Não estou me dizendo que eu sou iluminado. Não, mas você tem que ir na raiz do que ele está dizendo. E no último livro dele... Mas essa é a postura que a gente vê muito, né? Por exemplo, o Nunca Vi um Cientista lá, das meninas lá do canal, que ficam denunciando o pessoal falando besteira no Instagram e tal. Essa é a postura padrão, né? Que elas falam, que outras falam, acho que é uma loirinha, magrelinha fala também, esqueci o nome dela, de que o cara, tipo, ele mesmo, eu não sou, mas no fundo é isso que ele tá querendo passar demais, que o cara é o gênio e tal, tipo, olha esse cara aqui ninguém entende e tal. Você vê muito médico que vai na contramão, e claro, vamos colocar os parentes aqui de médico tacando remédio na cabeça dos outros por acordo com a farmácia, tá? Vamos abrir parênteses, mas a maioria dos caras vão falando, eu tenho diploma tal, eu consigo falar isso, tal, quando tem o diploma, né? E então o cara se põe como um geninho já para poder atrair. Então você tem um discurso que contra-hegemônico e você tem que parecer um geninho. Esses caras que estudaram, pelo menos, eles conseguem ser mais bem-sucedidos, né? O cara, ele vai falar, se ele falar besteira, né? Eu creio que em algumas coisas aí são, ele vai falar uma besteira com algum embasamento, pelo menos. Antes dele falecer, ele coloca isso, olha, nunca vocês vão entender a atmosfera ou falar sobre clima achando que ele tem mudança, já começou por aí. Então mudança climática é pleonasmo. Porque você está estudando um cara que está o tempo todo mudando, variando, e você não consegue determinar um diagnóstico para aquele sujeito. Como é que você está falando que você vai fazer um prognóstico? Então, veja só, a primeira dificuldade da ciência meteorológica, né, da escola de meteorologia, quanto mais eu retratar a atmosfera, eu estou falando então só de diagnosticá-la, tirar uma fotografia, um instantâneo dela, ainda vai ter buraco. Então, se eu não sou capaz de dizer o que é a atmosfera nesse exato momento, para eu fazer um prognóstico de tempo meteorológico, agora esquece clima, daqui 7 dias, você concorda que para eu chegar num próximo retrato vai estar cheio de buraco aqui dentro? E aí eu tenho que falar, olha, eu tenho que saber tudo que está aqui, tenho que fazer equações matemáticas para explicar aquilo que eu estou tentando desenhar ali, e eu tenho que colocar uma variável de tempo, por isso que é uma equação prognóstica, né, na matemática, nos cursos de cálculo, a gente tem a parte de matemática, e eu tenho que jogar tudo que eu estou vendo aqui para daqui 7 dias. Só que o lixo entrou junto, são os buracos. E quando você chegar lá na frente, o teu retrato vai estar cheio de buracos e cada vez maiores. Por isso que ele fala, uma hora a incerteza é maior do que a informação. Então você está processando lixo, você não está mais processando informação. O teu retrato não tem nenhuma fidelidade. Não vou falar com grande propriedade, que eu saí praticamente dessa área, né? Um mero estudante de graduação, meu TGI foi na área, acabou. Não fui... No mestrado eu fui para outra área, trabalho com outra área da geografia e da ciência da computação, mas assim, é um argumento que não necessariamente é verdadeiro, né? Nem tudo que você vai fazer prognóstico, você vai estudar, você consegue saber tudo, e mesmo assim você consegue ter resultados, certo? Digamos que você vai estudar o corpo humano e tipo... hoje em dia a gente está chegando nas partículas, certo? Física quântica e tal. Mas mesmo assim não impedia alguém de ser médico décadas atrás e conseguir estudar na área, né? Conseguir desenvolver coisas, conseguir ir somando conhecimento, que esse é o processo que se espera da ciência, da filosofia e da humanidade, ir somando conhecimento.
para chegar em algum lugar. Impossível é uma palavra um tanto drástica. É impossível, né? E aí ele está tirando o fator tempo, né? Se você for ver a evolução tecnológica da humanidade aí nesse século 20 e 21, ela é muito considerável. A gente está chegando em muita coisa de ficção científica que a gente via e ia falar que era ficção científica lá. Eu que não sou tão velho assim, né? Então acho que ele exagera, mas enfim, é uma postura Pondé sempre, né? Pondé, aquela do exagero e tal, é a postura que acho que visa de novo atrair um nicho, né? Atrair um público. É muito comum. Não tem nenhuma fidelidade do que vai ser no futuro. E ele explica muito bem isso. Não é o efeito borboleta que o pessoal fala. Uma borboleta bate as asas, causa uma tempestade. O que ele quis dizer é isso? Olha, qualquer variação que nós tivermos, por menor que seja, né, aí o pessoal usa isso para falar, viu? Então o homem muda. Não é isso que ele está falando, cara. Mas é interessante. Se isso vale para eles, para os que falam que o homem muda o clima, também vale para você, né, Feliz? Por que não? Assim, se ninguém pode estudar o clima, por que você está estudando? Por que as suas conclusões são melhores que as dos outros? É porque daí eu chego e falo, a gente não consegue medir a mudança do clima. Não há mudança. A gente não consegue evitar. Então, tudo é estático. Só o ciclo macro, eu não vejo muito sentido nisso. Claro que você vai ter microclimas, claro, todo mundo sabe disso, mas enfim, você também não consegue ser preciso, né? Você poderia contestar tal, mas e aí você coloca você mesmo em xeque. Acho que é uma linha de argumento meio falha. Poderia usar outra. Tá falando que tá cheio de buracos no seu retrato e você não vai conseguir dizer o que está lá na frente. Agora imagina clima, que é uma coisa de um espectro muito mais amplo, que a gente não conhece absolutamente nada. Se a gente conhecesse realmente, teria só um método de classificação, tem dezenas. Então a gente não sabe nem como é que a gente está classificando. Como é que você quer classificar o clima? Né? Já começa por aí. Buracos, buracos e buracos. O Hans e o Kippen, o Kippen, ele ficou 40 anos estudando isso. Nos anos 40, acho que ele morreu em 1940, morreu desgostoso. Você pega a classificação climática dele, é uma bíblia, assim. Porque cada vez que ele estudava um retrato... Climático, você fala, clima tropical, subtropical, isso? Tudo isso. Aí ele veio, mas tem uma montanha ali, e aquela montanha, né, em tal mês já mudou a chuva, e aí ele começava a fazer sopa de letrinha, né? Tem aquelas que a gente conhece da escola, mas o negócio vai embora. 1A, 2, P, C... Ele ia... O negócio vai embora. É interessante... Ele está seguindo a mesma linha que eu também não acho, né, uma linha muito boa, mas é interessante que eu estava pesquisando os mapas de clima do estado de São Paulo. Depois que eu vim para Piracicaba, fiquei curioso e tal, fui procurar. E eles realmente são muito precários, cara. São mapas assim, você tem mapas do que é visível muito fáceis, de bioma. Você tem o mapa físico, né? Claro, são mapas muito fáceis, mas o mapa do clima, por exemplo, é um mapa difícil. E eu fiquei surpreso, achei que tivesse avançado a climatologia aqui no Brasil, a gente tivesse mapas mais precisos e tal, mas acho que eu vou ver se eu coloco no repositório, porque é muito interessante os mapas que eu achei de clima. E aí se alguém conhecer outros, quiser colocar link aqui, eu vou botar no repositório, botar o link. São mapas manuais, assim, o pessoal pintou com um lápis de cor lá na USP, lá. Não achei, procurei, não achei coisa mais recente, enfim, foi uma pesquisa muito breve, então, mas que é complicado e aí você tem essas classificações aí que usam, acho que é Kepler que ele falou, não lembro, mas usam um padrão, né, que foi baseado nele, então é K, tem a letrinha e tal, indicando que por exemplo, aqui subtropical, úmido, aqui é seco, e aí você vai somando. Eu vou colocar no repositório, vamos ver bem isso daí. Classificando, né? Você chegou num nível de classificação que ele fala assim, cara, isso aqui é um trabalho infinito.
É exatamente o que o Lawrence vai dizer depois. Fala, a gente pode, inclusive na matemática já é o infinito, imagina agora você fazer na parte descritiva um negócio, você vai morrer de fazer isso aí. Então, veja só, professor, se você não consegue encontrar o estado A, como é que você está dizendo que tem uma mudança climática para um estado B? É o que eu desafio os caras. Então me diga o que é A para depois você falar que B fala, tem certeza de alguma coisa. Eles não têm. Essa que é a grande fraude. Então, eles já pegam uma ciência que é extremamente difícil, que pouca gente entende, esses meandros dela, tem muita discussão. Existe mais de uma escola francesa, escola Chicago americana, tem a escola norueguesa, tem a escola da geografia. Né? O que elas dizem, já que você citou? Qual que é a diferença entre elas? O objetivo de cada uma delas. Por exemplo, a norueguesa que sai da geográfica, ela fala assim, bom, essa parte que a geografia tem de elementos não são suficientes para o objetivo que eu quero fazer. Qualquer retratar a atmosfera no futuro. Então ela tem que fazer o seguinte, bom, agora eu vou ter que olhar para outros tipos de ciência, matemática e física, que ela começou aí. Só que quando ela chegou ali, ela viu o tamanho da dificuldade, né? Porque você tem um problema de ultra complexidade, que é só a natureza, e você quer equacionar tudo. Não vai. Então você tem que ir para coisas muito elementares. Bom, a Terra é uma bola de bilhar, a atmosfera é um fluido, mas esse fluido, dentro do contexto de Terra, é uma sujeira, que é isso mesmo, né? A atmosfera, no tamanho da Terra, é uma sujeirinha, então você tem que pensar, bom, é uma bola de bilhar suja com óleo. Aí eu vou ter que estudar esse óleo que é rasinho e vai aumentando essa complexidade. Aí na hora que você põe um relevo na coisa, você fala, bom, ferrou, né? Porque o negócio já está atrapalhando. E a escola francesa, essa de Chicago, o que elas A escola de Chicago vai muito mais para matemática, pega da norueguesa e começa a colocar muito mais matemáticas. Aí você vai ter lá os grandes dinamicistas, que é o Rossby, depois vai ter o Holton. E eles acham que é possível tudo se transformar em equações matemáticas. A escola de Chicago, então, se prende nisso. E como a gente sabe, né, os americanos têm muito esse negócio de querer ter hegemonia para tudo, Isso. inclusive tem ali. Então eles fecham aquilo. E a cabeça dos caras aqui no Brasil é terrível, né? Porque a gente fala algumas coisas dessas, inclusive quando tem banca, essas coisas, o cara só sabe ver aquilo, só sabe ver aquilo. Eu falei, cara, esse negócio tá errado. Tem muita coisa que tá errada, tem muita coisa que chuta coisas porque você tem que fechar a equação. A equação tem que zerar dos dois lados, é balanço. E a natureza, você não sabe quais são esses estratos. Como é que você limita isso? A pergunta minha, quando eu era aluno ainda de graduação, eu falava assim, professor, onde é que acaba uma frente fria? Eu só fui resolver isso lá na minha livre docência, que os caras lá nem entenderam porcaria nenhuma. 500 autores, cada um deles falava uma coisa e nenhum deles conseguia dizer onde é que era. Eu falei, então, tem um erro conceitual aí. Vocês estão trabalhando com fluido, com certa ideia de unidades aerológicas, né? Massa de ar quente, fria, não sei o que. Eu já quebrei todo esse paradigma usando a escola francesa, porque ela já tem uma outra visão. Né? E, inclusive, eu peguei muito o professor Leroux, que ele tinha o objetivo de olhar as massas frias, né? E ele parou ali, o trabalho dele morreu, e eu fui para a parte dos ciclones, né? Que ninguém tinha feito. Ao ponto que eu deduzi que os ciclones, na verdade, são esteiras de turbulência na atmosfera. Porque se você tem qualquer movimento na atmosfera, você tem aqueles vórtices que fazem para os dois lados, por que no planeta o vórtice só vai para um lado? Aí o pessoal vem, a força de Coriolis, a inércia do planeta, etc. E tal. Eu falei, tá ok. E como é que se eu pegar uma imagem acontecendo um ciclone ao contrário, como é que vocês vão me explicar? Porque na mesoscala acontece, os ciclones viram para os dois lados. Os vórtices menores, né? Vamos chamar de ciclones. Eu consegui achar. Na pesquisa de varredura de ciclones da Antártida, achei... Como é que você varreu? Fotografia de satélite? Imagem de satélite, mais satélite. E comprovei, a minha livre docência foi em cima disso. Eu falei assim, eu comprovei que a escola de Chicago tem erros conceituais muito imensos. Eles não admitiam que tem esse ciclone andando do lado contrário? Falam que é anômalo, não sei o quê. O que você quer dizer? No hemisfério norte é num sentido, no hemisfério sul é outro. Exatamente. Eles diziam que no hemisfério sul não teria no sentido contrário. Ou qualquer no outro lá também. Por quê? As últimas experiências de campo que eu achei aconteceram durante a Guerra Fria, durante aqueles sobrevoos para busca de submarino, né? Os Nimrods que ficavam patrulhando o Atlântico Norte. Né? É muito bacana isso aí. Foi em 1990, 91, ciclones Shapiro-Kaiser. O cara descobriu que, tem alguma coisa estranha, porque há um rompimento da troposfera, a primeira camada da atmosfera, tem um rompimento entre a base e a parte de cima. Tipo assim, a parte de cima falou, tchau pra você, ciclone, eu fui embora. Ele começou a falar, isso aqui, ele teve que dar um outro nome, então você começa a ver que as teorias começam a ficar cheias de remendos, né? Então, as teorias, e isso é uma discussão que eu fiz muito intensamente nas minhas palestras, quando eu falo isso aí, olha, pessoal, o objeto de estudo, a atmosfera,
ainda carece de uma teoria que realmente diga o que ela é. E aí você vem agora com a teoria de que o CO2 controla tudo. Olha o absurdo. Eu falei, vocês estão chamando todo mundo de 3 mil anos para trás de idiotas, né? Porque você fala, é só contar uma molécula que eu sei que tudo vai acontecer. Olha, é tão absurdo, professor. Sim, não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Vou pegar um caso antes que eu esqueça, né? A corrente... É o que eu falo, o cara usar um embasamento, né? O cara tem docência, não é um idiota. Ele não é o Olavo de Carvalho, que é uma farsa completa, né? O cara, ele atua na ciência. E é interessante, por isso que eu falei, se eu tivesse tempo e tal, eu teria que ler essas coisas, mas enfim. É interessante aí que ele citou força de Coriolis. Enfim, ele não está na discussão de novo, né? Ele está apontando as partes que a ciência não conseguiu cobrir com coerência, ou melhor, que ela conseguiu cobrir, mas tem exceções, né? Assim, é uma coisa esperada, tá? Então, acho que não lembro se a gente vê isso na escola, a gente é obrigado a ver em Cleveland, que a força de Coriolis vai atuar em grandes massas. Tem até uma fake news de cientistas muito velha que meu professor, eu tenho quase certeza que caiu, tá? Ferindo a memória, faleceu ano passado, ferindo a memória dele, mas enfim, que eu me lembro, ele falou em aula que a gente conseguia reproduzir isso em casa, que é um episódio Simpsons até, de girar, né? Pelo que eu vi depois. Isso é um boato, meus amigos tiraram muito sarro de mim porque eu vim comer a culpa do Conte, meu orientador. Certeza, tá? Mas eu assumo parte da culpa porque eu não fui atrás. Meus amigos geógrafos tiraram muito sarro de mim no grupo, né, que a gente tinha, porque não é assim no micro. As deformações da bacia, de onde você está, por exemplo, da privada e tal, elas vão ditar a orientação da água, por exemplo, né? Mas em grandes massas a tendência é por causa da força de Coriolis. Então a Terra está em rotação e aí isso influencia, né? Então se tem algo se movendo, a Terra está vindo. Se tem algo indo para cima, a Terra está vindo assim, vindo assim. Vai fazer uma curva. Então vai determinar do hemisfério norte e sul para onde vão, qual o sentido, horário, anti-horário, das massas de água e das massas de ar. E aí ele está citando que a livre docência dele foi em cima disso, de achar no sentido oposto entre camadas da atmosfera, troposfera, acho que ele citou entre a troposfera, que seria uma exceção e tal. Aí eu não sei qual seria o fator tamanho, qual que é a dinâmica, mas assim, é algo compreensível de ser achado. E aí você usar esses pontos para destruir todo o conhecimento científico que está apontando para um negócio, poderia até ser usado, mas no caso do clima, como eu falei, ele teria que ir, e eu já tinha visto outras pessoas falando sobre, eu vou chegar nesse ponto, né? Que ele teria que ir em cima das medições que apontam aumento de temperatura, né? Se eu não me engano, não sei se foi ele, mas foi alguém falando que tinha pouca medição, que não consegue dar um ponto e tal. Assim, achei bem furado, tá? Essa média global é baseada em medições e elas apontam o crescimento. Então, eu acho que eu não vou poder ir muito longe. Assim, é interessante. O bom disso aqui é que assim, não é um negócio de terraplanismo, não é um capo falando besteira extrema. O bom de pegar alguém meio doidão assim, né, que o discurso é ruim, a fala é ruim, mas as ideias são boas de se discutir, né? Essa é a diferença de um cara quando ele tem algum embasamento, ou quando é algum capo falando besteira, um terraplanista, ou até esse tiozinho, né? Esse tiozinho aí, por mais que seja professor e tal, você vê que ele fala, é realmente um absurdo, mas tá falando só para concordar, porque você mesmo não conhece, né, tiozinho? Eu vou colocar a bibliografia da minha monografia aqui, eu achei, vou colocar no vídeo, mas eu adianto que aquelas medições globais, e aí você tem medições diferentes. As medições urbanas, o aumento não compara, tá? A minha monografia foi
foi na cidade de São Paulo, foi usando duas estações meteorológicas, uma é do Mirante Santana, a outra é do IAG, que eu falei, fica lá próximo ao zoológico, é uma área verde ali, então tem um microclima, tem gente que usa isso para falar, tem que considerar que tem um microclima aqui afetando essas medições, porque tem mata, né? A do Mirante seria mais próxima do urbano, eu não me lembro direito, como eu disse, minha memória é horrível, não me lembro direito da metodologia, mas eu usei as duas medições. Eu usei a regressão linear para ver se tinha indicativo de aumento. Como eu não tinha um conhecimento matemático suficiente, estatístico, na geografia é difícil você ter isso, né? Eu fui ter cálculo 1 só quando fiz análise de sistemas na FATEC, eu tive cálculo 1, cálculo 2, matemática discreta e estatística. E aí, estatística, você vê como que se monta os modelos, né? Depois aí você tem que usar integral para montar os modelos, não vai ter muito na estatística lá, mas enfim. Aí deu um entendimento um pouquinho melhor, mas na época eu precisei chamar um amigo meu para conferir, esse que eu citei, que o livro dele está bombando, que é o cientista e esqueci o cientista e o outro, que é o cara que coescreveu o livro com ele, que é das experiências com IA do iFood e tal. O Sander, que estudou na FE, ele me ajudou lá na época, olhou as retas de regressão linear, olhou tal, falou, não, beleza, vai lá. E aí, assim, você tem as medições de temperatura urbana que explodem, e você tem as globais, que aí o aumento da temperatura é menor, mas para um cenário global é preocupante, né? E aí a global, que eu me lembre, eu me baseei mais o estudo de plumas, tal, que ele citou aí, eu li no Oak. Então é Oak, TR, Boundary Layer Climates, London, Methuen, 1978. Esse foi então abordar o clima urbano também, se eu não me engano, foi o Oak. Tem vários brasileiros aqui, inclusive o Tarek, né? Tarek Rezende, José Roberto Tarifa, Gustavo Armani trabalhava lá, o próprio Conte. O Conte não tinha uma bibliografia muito vasta, eu coloquei mais para puxar o saco, é meu velhinho, orientador legal, peguei umas matérias de jornal, mas o próprio Conte, e aí eu queria colocar que essa ideia dele não é absurda, assim, não é nenhuma coisa absurda, tá? O próprio Conte, quando eu falei, eu quero estudar a mudança climática, era o boom da época também, em 2000, 2006, e o próprio Conte falou, não acredito muito, veja bem, cuidado com isso aí de mudança climática e tal. O próprio Conte, tá? Então não é nenhum absurdo que ele está falando. Esse Tarek também tinha alguma coisa falando sobre influência humana. Então no clima urbano ela é óbvia, a influência humana no clima urbano, mas no clima global é outra coisa a se discutir, né? Então, assim, por isso que eu falo, não é nenhum absurdo, é que ele é um cara mais contundente, e aí a fala, a arrogância, a postura, a tendência a parecer que é tudo uma teoria da conspiração, está na postura, né? É isso que torna o cara meio uma pária, que o pessoal odeia ele, né? E qual que foi o principal que eu usei aqui para medição global? Foi White, END, Climatic Change in Human Society, London, Arnold, 1995, que era um livro grande. Li alguma coisa do João Afonso Zavattini, usei até Milton Santos, né, para estudar a urbanização, fui criticado lá por um membro da banca, sendo que eles viviam falando que a dicotomia, geografia humana, geografia física deve acabar. Quando eu uso um autor de humana para explicar uma parte da dissertação, do trabalho de graduação que é na área de clima, o cara vai e critica. Enfim, por isso que, assim, tem coisa útil na banca? Tem, mas você não deve levar em conta que os caras são deuses e estão falando tudo certo, estão criticando certo sua obra. Não, pode falar besteira também. É porque você está numa banca que você não vai falar besteira. Então é isso, acho que o principal, eu queria pegar o nome do White, mas eu vou botar a bibliografia aí.
Esse vídeo aqui é interessante, se eu conseguir arranjar tempo, o duro é aguentar o tiozinho de interlocutor aí. Se eu conseguir arranjar um tempo, eu prossigo até o final disso aqui, mais 2 horas, cara. Tem esse tempo, né? Enfim. Então achei importante colocar porque assim, nada é neutro, né? Então assim como ele fala dos caras aí, devem entender de conspiração, ele mesmo está imerso agora e assim, é só ver onde ele está aparecendo. Em podcast de direita, extrema direita, está aparecendo o Sacani indo lá no Redcast. Logo alguém vai convencer o Sacani a se juntar ao Felício aí, ou ao contrário, porque os dois estão indo em canal de extrema direita aí, né? Bom, então era isso. Eu queria discutir um pouco esse negócio de clima. Realmente é muito complicado, mas que há um consenso e que há indicativos sim de que a atividade humana afeta o clima. E ele mesmo fala, né? A teoria da bola de bilhar e uma camada de sujeirinha de óleo. A gente discute isso ao discutir crosta e biosfera, que é uma coisa muito frágil. E aí você fala da atmosfera, se for ver o tamanho do impacto humano aí na biosfera é grande, no relevo nem tanto, mas você tem pedreiras, né? Extração mineral, enfim. E no clima eu acho que sim, tá seguindo essa linha aí. A Terra é enorme, a boa parte dela, a massa é do interior, ninguém afeta nada aí, né? Mas na parte exterior da crosta terrestre, da biosfera, da atmosfera, eu creio que a atividade humana tem um impacto grande sim, tá? No microclima isso é comprovado, arrebenta tudo o microclima, mas no clima global, embora haja consenso científico, você pode usar pontos para refutar, que nem esse cara faz. Seria melhor se ele tivesse uma postura melhor, né? Mais séria. Mas eu, ainda que sem estudo suficiente, né? Só um trabalho de graduação e tal, tendo acompanhado a bibliografia que eu segui lá de que há uma tendência de aquecimento global, sim. Se esses ciclos maiores, né, de resfriamento vão afetar isso de alguma forma, tal, a gente verá, né? Veremos o que vai acontecer aí, ou não, ou as próximas gerações verão o que irá acontecer, certo? Então era isso.